Abre o seu coração nessa noite. Deus não te pede nada além do seu coração. Filho, entrega o teu coração. A partir do momento que Deus ter o teu coração, Ele vai ter tudo mais que é seu. Aleluia. Entenda que as mãos Ele pede para servos trabalhar para Ele, mas o coração Ele só pede para filhos. Só filhos, só filhos. Deus não coleciona mãos e servos, Deus coleciona coração de filhos apaixonados por Ele. Amém. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens chamada Escolhas. E a primeira que eu falei foi escolher a escolha de Deus. É um desafio escolher a escolha de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre escolhas espirituais, que é um grande desafio. Nós, algumas vezes, não temos dificuldade de escolher um carro, de escolher um apartamento, escolher uma pessoa do sexo oposto para nos relacionarmos. Mas quando se trata de escolhas espirituais, às vezes nós somos um pouquinho resistentes e lentos também. E escolhas espirituais, a Bíblia diz em 1 Pedro 2:5 que nós somos edificados casas espirituais. Diga para o irmão do lado: você não é uma pousada. Eu e a minha esposa fomos numa pousada lá na Praia do Rosa semana passada, e a gente deixou tudo bagunçado, irmão, porque eles pagam a camareira. A gente não lavou nada, não limpou nada, a gente só saiu e foi embora, porque é uma pousada. Já na nossa casa, a minha esposa não consegue sair sem deixá-la arrumada. Então você não é uma pousada, você não é uma programação de final de semana de Deus. O diabo aceita ficar com você. Deus quer se relacionar no campo do compromisso. Amém? Amém? Você não é uma pousada, você é uma casa. E Pedro fala: sois casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. Então eu vou estar lendo um texto bíblico que está lá em em Hebreus capítulo 11, versículo de número 24 até o versículo de número 26. Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, todo o epígrafe, que é aquela parte em negrito e em itálico, que fica em cima do capítulo, na sua Bíblia, chama de Galeria da Fé, ou Galeria dos Heróis da Fé. Esse capítulo 11 de Hebreus, ele menciona a palavra fé 24 vezes, nos dando a impressão das 12 vezes dos patriarcas, das 12 tribos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando nessas 24 vezes a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 24 diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, tem tradução que diz sendo já grande. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio. Talvez na sua tradução aí esteja vitupério, que quer dizer sofrimento. Tendo por maiores riquezas o sofrimento, o opróbrio, ou o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Amém? Estenda sua mão para cá, por favor. Libere uma palavra de oração para a minha vida, porque nesse momento eu vou entrar em guerra espiritual, em guerra de mentalidades, e eu preciso que você ore por mim agora. Será que eu consigo ouvir o som da sua voz?
Pai, em nome de Jesus, eu recebo esta oração, eu recebo essa intercessão, que eu não venha falar, Senhor, aquilo que já está programado. Espírito Santo, que o Senhor venha atrapalhar aquilo que eu preparei, e que o Senhor venha ministrar através da minha vida aquilo que a tua igreja precisa ser ministrada, no nome de Jesus. Escolhas, irmãos, escolhas espirituais. Põe para mim de novo, Hebreus 11, 24, vamos dissertar esse texto. A Bíblia aqui começa falando pela fé. Queridos, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós só devemos fazer escolhas mediante a fé. Não faça nada que não seja por fé. Não faça nada no piloto automático. Não faça nada com base na sua expertise, na sua experiência, no seu profissionalismo. A Bíblia diz em Romanos 14, 23, que tudo que não é por fé é pecado. Tudo aquilo que você faz é pecado se não for como um ato de fé. Por quê? Porque a fé não tem a ver com a sua capacidade. A fé tem a ver com a sua humanidade. Olha aqui para mim. Pastor, eu achei que fé fosse algo transcendental, algo divino, algo sobrenatural. Não, grave isso. Grave isso. A fé não tem nada a ver com a nossa capacidade. A fé tem tudo a ver com a nossa humanidade. A fé é o humano declarando que depende do divino. Amém? A fé são homens declarando que precisam de Deus. A fé é o limitado declarando que precisa de um ser ilimitado. Isto é fé. Quem vive pela fé, irmão, vive rindo das impossibilidades. Quem vive pela fé enfrenta desafios, enfrenta enfermidade, enfrenta desemprego, enfrenta tudo normalzinho como qualquer ser humano. Mas quem vive pela fé ri das impossibilidades. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu espero. Então por que eu vivo rindo das impossibilidades? Porque eu não espero em mim, eu não espero no Bolsonaro, eu não espero na cura da Covid-19, eu espero no Deus que, operando Ele, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. Pegou aí? Então vamos lá. Pela fé, Moisés, sendo já grande, aqui está, sendo já homem. Nós estamos falando de escolhas espirituais. E uma coisa que você precisa entender, que escolha tem a ver com maturidade. Crianças não têm idade para escolher nada. A Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro é menino, é criança, nada ele é tratado de forma diferente do escravo, porque ele é um menino. Uma criança, irmão, ela não decide ir para a escola. Uma criança não tem poder para decidir vir na igreja. Uma criança não tem poder para decidir sobre ideologia de gênero. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança, não é o caminho, é no caminho. Ou seja, é andando com essa criança e ensinando ela de boca fechada, dando exemplo, mostrando para essa escola, mostrando para essa criança, balizando essa criança o que ela tem que fazer com base naquilo que ela está vendo. Entenda, crianças não costumam ter orelhas, só olhos. Amém? Pegou? Por isso que você tem que chamar o seu filho 50 vezes. Ele diz, já estou indo. Porque crianças não têm orelhas, crianças têm olhos. Grave isso. Então, irmãos, uma criança mimada se transformará num adulto inseguro na hora de tomar decisões, de fazer escolhas. Uma criança mimada, por isso que é perigoso o filho único. Uma criança mimada, ela se tornará um adulto inseguro na hora de tomar decisões, na hora de agir, na hora de se posicionar. Nós estamos vivendo a geração de homens mais infantilizados de todos os tempos. Homens hipersensíveis, com a síndrome de Peter Pan,
que tem dificuldade de se posicionar, de assumir o sacerdócio, de se reposicionar e de fazer o que tem que ser feito para mudar a história da sua casa, da sua família, do seu casamento. A Bíblia diz que pela fé Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A terceira coisa que eu aprendo com relação a escolhas é que escolhas têm a ver com aquilo que você recusa. Então livre do ecletismo, livre-se do ecletismo. Eu gravei um vídeo falando que eu ia falar sobre isso. O que é ecletismo? Já ouviu uma pessoa dizer assim: eu sou musicalmente bem eclético? Quem já ouviu? Sou bem eclético. Essa pessoa está dizendo assim de uma forma chique que ela gosta de todo ritmo de música, de vaneirão, de worship, de pagode. Só que o ecletismo, ele funciona na música, nos filmes. Você pode gostar de um filme de comédia, você pode gostar de um filme romântico, de um filme de guerra, de um filme épico. Mas quando se trata de escolhas espirituais, você não pode ser eclético. A palavra eclético quer dizer aquele que gosta de tudo. A palavra eclético quer dizer aquele que não tem filtro, aquele que aceita qualquer coisa. Porque a partir do momento que eu ser eclético no espiritual, nas minhas escolhas espirituais, eu vou relativizar a verdade. E eu vou escolher textos da Bíblia que condizem com aquilo que eu acredito. Eu serei seletivo. A Bíblia vai deixar de ser absoluta, e com o tempo, se a Bíblia deixar de ser absoluta, com o tempo ela se torna obsoleta. Ela se torna um livro empoeirado em cima do armário na minha casa. Então o que eu quero que você entenda, irmão, que Deus precisou dar um puxão de orelha muito forte no seu povo, lá no Velho Testamento, porque o povo se tornou espiritualmente eclético. Um povo que se torna espiritualmente eclético se inclina para o sincretismo religioso. Foi por isso que a igreja evangélica, ela começou a receber tantos ritos judaicos. Hoje ainda tem pastores que acham que um shofar tem mais espiritualidade do que o berrante do Nordeste. Não tem, irmão. Tem pastores que ainda hoje, na dispensação da graça, acham que o talite judaico tem mais poder do que um cachecol de lã. Irmão, vai por mim, dependendo do lugar e o clima, o cachecol tem mais efeito. Então nós precisamos entender que nós somos a igreja redimida da graça. Nós não somos judeus. E nós não podemos ser sincréticos. Nós não podemos absorver, irmãos, querer ficar tanto um pé na igreja quanto um pé no mundo. Olha esse texto, por favor, coloca para mim, para que a igreja perceba que está na Bíblia. 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Olha que texto forte, irmão. Grife aí na sua Bíblia, anote aí no seu celular. Nunca mais esqueça esse texto. Pelo amor de Deus, nunca mais esqueça esse texto. Se você quiser deletar tudo que eu vou pregar daqui para frente, o que eu preguei até agora, delete. Mas se você sair daqui com esse texto introjetado no seu coração, pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Você vai voltar a sentir a presença. 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 33. 2 Reis 17, 33 diz assim: (17 e 33). Assim temiam ao Senhor. Deus aqui está falando do seu povo, da sua igreja do Velho Testamento. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses. Pode tirar esse texto e voltar para Hebreus 11. Eles temiam a Deus. Só para você me entender, eram pessoas que quando chegavam no culto, no domingo à noite, o pastor pregava, o louvor vinha. Eles temiam a Deus, eles amavam a Deus com sinceridade. Com sinceridade, amavam a Deus. Mas só que eles tinham deuses de estimação. Eles tinham deuses, eles ainda tinham coisas que eles, de estimação, que eles diziam: não, não, aqui Deus não pode tocar. Aqui Deus não pode tocar. Então, você precisa trocar aquilo que você gosta, irmão, por aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Nós precisamos, como igreja, trocar aquilo que nós gostamos
Porque cada um de nós aqui, irmão, gosta de algum pecadinho de estimação. Cada um de nós. Em alguma coisa a nossa carne vai tentar nos pegar. Em alguma coisa o diabo vai tentar nos fisgar. Mas nós precisamos trocar aquilo que nós gostamos por aquilo que é bom, por aquilo que é perfeito e por aquilo que é agradável. Nós precisamos fazer escolhas. Amém? Amém? Você lembra daquilo que eu preguei domingo passado? Toda escolha implica em perdas. Quando eu escolhi a filha da minha sogra, eu perdi 3,5 bilhões de mulheres. Perdi, deixei de lado. A mesma coisa quando ela me escolheu. Quando nós escolhemos ser pastores, nós perdemos o nosso domingo. Nós não temos domingo. Você não vai nos ver na beira de uma praia, na beira de uma piscina num domingo. Domingo é o dia que a gente tem para nos preparar para o culto. Foi uma escolha. Nós perdemos o domingo e transformamos a segunda no nosso domingo, a terça no nosso domingo. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A primeira disciplina na escola do relacionamento é renúncia. Renúncia. Não existe casamento que dê certo se os cônjuges não renunciarem à vida de solteiro. Não existe relacionamento onde não há renúncia. A base do relacionamento não é apenas o amor, é a renúncia. É você abrir mão daquilo que você gosta por aquilo que a outra pessoa ama. Amém? Eu só tenho uma coisa que eu não gosto de comer, mas eu como com prazer junto com a minha esposa, que é fígado de boi. Eu não gosto, mas quando ela está comigo, irmão, o gosto do fígado de boi fica diferente. Se botar uma cebolinha frita aí fica uma delícia, irmão. Pensei que você ia mandar beijinho, coraçãozinho, mas tudo bem. Estou acostumado a sofrer. Versículo 25 de Hebreus 11, diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aqui está falando por algum tempo. Eu gosto da minha tradução que fala NVT, que fala por algum tempo, por um pouco de tempo. O que a Bíblia está falando aqui, irmão, é que o sofrimento por ser povo de Deus também é uma escolha sua. Moisés escolheu antes ser maltratado, sofrer com o povo de Deus. Ser igreja é sofrer. No mundo tereis aflições. Só que é um sofrimento diferente, porque você não sofre sozinho. É um sofrimento diferente porque você já sabe o fim desse sofrimento. Porque mesmo que você sofra aqui embaixo, você está sendo preparado para ir para um lugar onde não há dor, onde não há pranto, onde não há falta de dinheiro, irmão. Onde aquilo que você mais sentir falta hoje, lá vai ser tapete. As ruas serão de ouro. Será o calçamento da sua rua vai ser ouro. Então veja só, irmão, o gatilho para a escolha é observar o tempo. Alô? Eu vou te passar uma chave aqui. Pastor, eu sou indeciso na hora de tomar decisões. Escolha o fator chamado tempo. Use o gatilho chamado tempo. Amém? Olha só para você ter uma ideia. Um porre, quem é que já tomou um porrezinho, irmão? Não levanta o braço, dá uma piscada. Faz aquela cara assim, ó. Oh, tempinho ruim. Era bom um porrezinho, não era, irmão? Era bom um porrezinho. É por isso que você repetia. Se fosse ruim você não ia repetir. Sabe quanto tempo demora um porre? Olha aqui para mim. Eu vou dar aqui dados científicos para você. Dados científicos para você. Sabe quanto tempo demora um porre? 12 horas. Depois vem a ressaca. O prazer da bebida demora 12 horas no máximo. Depois, para continuar com um brilhinho, você tem que beber de novo. O efeito da maconha, para você sentir o barato, que às vezes sai caro, o efeito da maconha dura entre 5 e 10 horas. Depois vem um ajojo, aquela fome louca. Isso depende do seu organismo. O efeito do cigarro dura até 4 horas. O efeito da nicotina, por causa das 4.700 substâncias que tem no cigarro,
dura no máximo 4 horas. Depois, para continuar sentindo o prazer da nicotina, você tem que fumar de novo. O efeito da cocaína dura 40 minutos aproximadamente no organismo. O efeito do pancadão do crack dura de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos. O efeito de um orgasmo, ejaculação masculina, orgasmo feminino, dura de 5 a 10 segundos. Aí eu pergunto, vale a pena trocar o efeito de tudo isso que eu citei pela sua eternidade? Então, se você quer um gatilho para aprender a fazer escolhas, coloca na balança do tempo. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque fazendo isso ele passaria a sua eternidade com Deus, do seu povo, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Irmão, o pecado é gostoso, o pecado não dói, o pecado é saboroso. Mas seja inteligente e coloque na balança da inteligência, para ver se vale a pena você sacrificar a sua eternidade. Se valer, está tudo certo. Se valer, está tudo certo. Se de 5 a 10 segundos do prazer de uma ejaculação vale a sua eternidade para você, está tudo certo, irmão. Deus está bem resolvido. É isso que eu quero que você entenda. Moisés colocou no tempo. O que vale eu desfrutar das benesses do palácio do Egito por um pouco de tempo, vou durar, Moisés durou 120 anos, ou eu renunciar coisas que vão me trazer a eternidade? Então vale a troca? Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe plano B, não existe segunda chance. Eu e você, se nós pararmos de respirar agora, nós decretamos o nosso destino, o céu ou o inferno. Então, diante dessa realidade, dessa palavra, eu quero que você entenda que Deus te trouxe aqui para você fazer uma escolha nessa noite. Escolha espiritual, que foi o que Moisés fez. Versículo de número 26 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério, ou o sofrimento ou o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito. Os tesouros do Egito. Então escolha seus valores: tesouros do Egito ou eternidade com Cristo, prazeres transitórios ou eternidade com Cristo. Nós fazemos a nossa escolha nessa noite. Deus diz: escolham. E a Bíblia diz que Moisés, ele fez essa escolha porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista, a visão de Moisés vislumbrava outra coisa. A visão de Moisés contemplava outra coisa. A visão de Moisés não estava focado naquilo que é palpável, naquilo que é humano, naquilo que é material. Ele tinha em vista uma recompensa. Irmão, sabe por que o pastor Jean se converteu? Não é porque ele é bonzinho, não. É porque ele descobriu que havia uma recompensa. Eu li que havia uma recompensa. 90%, isso aí é comprovado na psicologia. 90% das atitudes humanas é instigada por interesse, e apenas 10% por bondade. E não tem problema, irmão. Deus está bem resolvido com isso. Deus está muito bem resolvido com isso. Mas Moisés tinha em vista uma recompensa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Há uma recompensa em você ter saído da sua casa nessa noite. Há uma recompensa em você ter tomado um banho frio e pensado: e agora? E agora? Olimpíadas ou igreja? As Olimpíadas já terminam semana que vem, a igreja tem todo o final de semana. O que eu faço? Você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Então, Moisés visava uma recompensa. Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Tem gente que diz assim: ah, irmão, Jesus não morreu para que você tivesse coisas materiais. Quem que falou isso? Onde é que está isso na Bíblia? Jesus só morreu para que você vivesse uma vida infernal, mas que fosse para o céu e já está bom demais. Não é isso que a Bíblia ensina. Se você quer só isso, está tudo certo.
mas a Bíblia oferece mais para nós. Amém? Esse teu amém aí não me convenceu, irmão. Eu vou te dar uma segunda chance. Deus tem muito mais para nós, amém? Então escute isso. Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 diz assim: e Jesus respondendo disse. Por que Jesus respondeu? Porque o Pedro disse: Senhor, nós largamos tudo, uma rede velha e um barco furado, nós largamos tudo para te servir. Pedro pergunta: que recompensa tereis? Jesus poderia ter dito: Pedro, tu vai para o céu, o que tu quer mais? Quer mais do que a eternidade? Tá bom demais? Olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. A palavra deixar aqui no grego não é no sentido de abandonar, é no sentido de priorizar. Não está dizendo que você vai ter que abandonar essas coisas que serão citadas. Está dizendo que você não vai poder colocar essas coisas acima de Deus, acima do reino de Deus, acima da palavra de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tendo deixado casa. Jesus está dizendo: não coloque a sua casa acima de mim. Ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher. No começo da minha vida cristã, eu chamei a minha esposa e disse: minha linda, eu te amo, e eu sou capaz de ir morar debaixo de uma ponte contigo. Eu sou capaz de vender tudo que eu tenho. Na época, uma varandinha de 3x5 sem banheiro. Eu vendo tudo que eu tenho. Eu vendo até a minha bicicleta Ranger, se precisar. Mas eu disse para ela: nunca faça eu decidir entre você e Jesus. Nunca faça eu decidir entre você e Deus, porque Deus pode me dar muitas outras mulheres, mas você não tem como me dar outro Jesus, porque não existe. Quem está me entendendo aqui? Então Jesus disse: ninguém há que, tendo deixado casa, pai, mãe, gente, isso é forte, mulher, filhos. Quando os meus filhos tomaram decisões, eu disse para eles: primeiro Jesus, depois vocês. Porque a partir do momento que eu escolho Jesus, eu serei o melhor pai que vocês precisam. A partir do momento que eu disse para minha esposa: primeiro é Jesus, eu estava dizendo: eu serei o melhor marido que você precisa, porque eu vou me espelhar em Jesus como marido. Amém? Então vamos voltar de novo, que isso aqui é forte, Brasil. Em verdade vos digo que ninguém há aqui tendo deixado, repito, não é abandono, irmão, não é abandonar, é priorizar. Tendo deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou propriedade, por amor de mim e do Evangelho. Alô? Por amor de mim e da minha palavra. E Jesus segue dizendo que não receberá já nesse tempo 100 vezes mais. Jesus não está dizendo: se você abandonar tudo, você só vai ter o céu. Não, enquanto você não vai morrer, eu tenho promessas liberadas para a sua vida melhorar 100 vezes mais, em tudo isso que você deixou para trás. Deus fez isso comigo, irmão. Deus me deu 100 vezes mais do que aquilo que eu renunciei por Ele. E está só começando, gente. A bênção ainda não ficou completa. Versículo 30, que não receba 100 vezes mais já nesse tempo, ou seja, na terra. Diga comigo: terra. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Aí Deus pergunta: tá bom para vocês? Vocês vão receber muitos irmãos, muitas mães. Eu tenho mães aqui na igreja, irmãos. Eu tenho pais aqui na igreja. Eu tenho irmãos aqui na igreja. Tem gente que diz: ah, pastor, eu não vou na igreja, mas eu estou cuidando da minha família. Quem disse para ti que a tua família é a tua mulher e teus filhos? A Bíblia diz que a sua família, a prioridade são os domésticos na fé.
Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar a sua casa para estar todo dia dentro da igreja. Eu estou dizendo que quanto mais melhor cristão você for aqui, melhor pai, mãe, filho você vai ser lá na sua casa. Um dia disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele disse: não, estão aqui dentro. Não, você não entendeu, a tua mãe, a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia! Jesus está dizendo: vocês vão receber mães e pais aqui, espirituais, irmãos, irmãs, casas, vocês vão receber. Hoje tinha um irmão aqui da igreja, que não tinha nada o que comer meio-dia, e meia hora eu liguei para ele, mandei mensagem: irmão, já comeu? Não. Eu disse: então vem almoçar comigo. Sabe o que é isso, irmão? Pai, que Deus está dando para essa pessoa, família que Deus está dando para essa pessoa. Aleluia! Então, queridão, faça a escolha certa. Priorize Deus, priorize a palavra, priorize o Evangelho. Pode ter certeza, haverá uma unção de multiplicação na sua vida, 100 vezes mais. Você não está crendo, né, irmão? Eu vou dar mais uma forçadinha na Bíblia para você. Gênesis capítulo 26, versículo 12, a Bíblia diz que Isaac plantou, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Aleluia! Eu libero sobre a sua vida essa unção de Isaac. Pastor, eu não sou filho de Isaac. Não sou Isaac, você é filho de Abraão pela fé. Você tem o mesmo direito das promessas que Isaac herdou. Ei, ainda este ano você vai colher 100 vezes mais. Foi Jesus quem prometeu, foi Jesus quem prometeu para você. Receba essa palavra com fé, irmão. Receba essa palavra com fé. Não interessa o que vai acontecer, de onde vai vir, virá, porque Deus falou. E quando Deus fala, está falado. Então escolha, irmão. Escolha frutificar, amém? Amém? Coloca para mim aqui, por favor, Karine, João capítulo 15, versículo 16. Olha aqui para minha gravata, irmão. O primeiro mandamento de Deus na Bíblia é para o homem frutificar. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que, e Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Mas no versículo 28 vem o primeiro mandamento: frutificai, dê frutos. A palavra frutos aqui no Gênesis 1 e 28 é carpos no hebraico. Carpos é aquilo que é gerado de um organismo vivo. Existem pastores que quebraram a sua igreja porque eles não entenderam que a igreja tem que ter organização, mas precisa ser um organismo. O pastor tem que se preocupar com a estrutura, com a logística, mas o pastor tem que se preocupar com pessoas, com o organismo. Você está entendendo? O pastor tem que se preocupar com o CNPJ, né, irmão? Principalmente agora que virou Pix da igreja. Mas o pastor precisa entender que a prioridade no reino não é CNPJ, é CPF. São pessoas, são frutos. Então veja só, João capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha aqui para mim, isso aqui não é para salvação. Isso aqui não é para salvação. Tem gente que usa esse texto para dizer: Deus escolheu você para ser salvo e escolheu o outro para não ser salvo. Mas nesse contexto não é isso. Texto sem contexto é usado como pretexto para pôr cabresto, para fazer as pessoas pensarem daquela forma. Mas o Evangelho é liberdade. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Você é uma cabeça pensante, com capacidade de discordar de mim. Mas preste atenção no texto. Aqui está dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então a escolha de Deus não é mérito nosso, é privilégio, amém? Amém? A escolha de Deus, irmão, não é mérito nosso, é privilégio nosso, é promoção. A cruz, Jesus não morreu na cruz para nos comover. Eu fico tão comovido, pastor, eu gosto de vir no culto de ceia. Eu fico desviado da igreja o mês inteiro, mas na ceia, pastor, esse suco Del Valle, esse pão comprado no Abimar é algo... Não, irmão, não é. Não é. O verdadeiro fruto é Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Não é esse suco Del Valle, eu sou a videira verdadeira.
Jesus falou isso, sabe por quê? Porque os judeus tinham no templo uma videira de ouro. Uma videira de ouro. Se fosse hoje, as pessoas bateriam selfies. Aquela videira representava o judaísmo, representava a nação de Israel. Jesus olha para eles, se encantando com aquela videira que não gerava fruto, e disse para eles: eu sou a videira verdadeira, sou eu quem sou. Videira, irmão, é a árvore que dá uva, uva é a fruta que dá o vinho é símbolo da alegria. Jesus estava dizendo: o que vai tornar vocês realmente felizes, entendam, é a minha presença. Existem crentes que não são mais felizes porque eles congregam, eles têm uma denominação, mas perderam a presença, e nem querem mais a presença, e nem buscam mais essa presença, e não sentem mais falta dessa presença. Voltando para João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi vocês a vós. Ou seja, é vertical, irmão, não é horizontal. E vos nomeei para que vades e dais fruto. A escolha aqui não é para salvação, é para frutificar, irmão. A escolha aqui não é para salvação, é porque Deus deu um nome para você, querido. Por que nomeei? Porque dependendo do seu nome você terá uma aceitação, dependendo do seu título você terá uma aceitação. Quando alguém queria brigar comigo na infância, eu dizia: você não pode me bater, você não é meu. O título de pai dava acesso a algumas coisas. Então Jesus está dizendo: eu só não nomeei você, mas eu também escolhi você, para que vocês deem fruto. Então a escolha de Deus nos dá títulos de capacitação para a frutificação. E Jesus segue dizendo: e o vosso fruto permaneça. Querido, a escolha de Deus nos leva a feitos permanentes, constantes, eternos. Quando você escolhe a escolha de Deus no espiritual, você não vai trabalhar apenas para essa terra, você não vai trabalhar apenas para essa vida, você não vai trabalhar apenas para esses dias. Deus não é, irmãos, um escape, Deus não é um subterfúgio que as pessoas o buscam na hora em que estão enfrentando crises. Deus é um ser relacional que quer se relacionar conosco todos os dias. Eu lembro de um livro que eu li, o autor do livro foi o Dr. James Dobson. Daquele livro que eu doei semana passada, quem estava aqui? Que eu doei para Suzy, Lar do Oscilar. Então, no livro do Dr. James Dobson, eu li uma história muito interessante, porque quando ele fazia faculdade de medicina, de psicologia na verdade, ele se tornou o melhor jogador da universidade. Ele ganhou alguns troféus, ele ganhou um mega troféu. E quando esse troféu foi para a sala de troféus, ele pedia às vezes para ir no banheiro, só para passar na frente daquela sala e ver o seu troféu lá. E ele se formou e saiu da faculdade. E um dia, quando ele estava em casa, já depois de muitos anos, um dia chega um correio, e um correio entrega, eu não sei qual é lá nos Estados Unidos, se é o FedEx, alguma coisa parecida, FedEx, né? E o FedEx entregou, e ele abriu a caixa, e estava ali o seu troféu, já enferrujado, querendo zinabrar. E junto com esse troféu estava uma carta de um colega dele, dizendo: ô James, eu agora sou reitor aqui da faculdade, e a gente está fazendo uma reforma, e os troféus, eu encontrei esse troféu no lixo, eu lembrei que esse troféu quem ganhou foi você, e aí por isso que eu estou enviando para você. E ele disse que naquela hora o Espírito Santo soprou no ouvido dele e disse: ei, na terra chega um tempo em que todos os seus troféus podem parar na lata do lixo. Então, irmão, o que eu quero que você entenda é que é muito bom conquistarmos na terra. Isso dá sentido para a vida, isso dá sabor, isso possibilita você a conhecer lugares bonitos, possibilita você a ter um certo conforto, um certo privilégio, principalmente se for do lado da pessoa que você ama, junto com a sua família. Mas eu quero dizer, irmãos, que os maiores valores não têm prazo de validade, não são terrenos. Os maiores valores são eternos. Amém? Um dia todas as suas conquistas
Um dia todos os seus troféus podem parar na lata do lixo. Um dia tudo aquilo que você está arrecadando pode virar motivo de briga entre seus filhos. Mas existem coisas que são eternas. Jesus aqui está dizendo: para que o vosso fruto permaneça. Pergunta para o irmão do lado: o que você tem plantado? Bambu ou mamão papaya? Irmão, você sabia que o bambu é a planta que mais cresce rápido na terra? Cresce até 1 metro por dia. Só que eu descobri que o bambu não é árvore. O bambu faz parte das gramídeas. O bambu é uma grama diferenciada, só isso. Não dá fruto. Cresce, é bonito, tem serventia, mas não dá fruto. A árvore que mais demora para dar fruto na terra, eu não sabia disso, eu tive que pesquisar, é o mamão papaya, que leva entre 5 e 7 anos para frutificar. O que eu tenho plantado? O que eu tenho desejado colher? Bambu ou fruto? Eu tenho inclinado para aquilo que é mais rápido, eu tenho procurado resultados imediatos. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que quer ser feliz o todo tempo e a qualquer custo. Só que isso muitas vezes custa um preço muito caro, e na maioria das vezes um preço de eternidade. O que eu tenho plantado, gente? Eu quero encerrar lendo um último texto, que é Lucas capítulo 13, versículos 6 até o 9. Lucas capítulo 13 diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Alô? Figueira plantada em vinha. Irmão, vinha é lugar de plantar figueira? Não. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode profetizar para o irmão do lado? Sua colheita, irmão, não diz respeito aonde você está, irmão, mas ao seu propósito. Ainda que você esteja numa família que é uma vinha, ainda que você esteja numa família sem recurso, numa cidade sem recurso, numa casa sem recurso, se você entender qual é o propósito que Deus tem contigo, pode ter certeza, irmão, você vai frutificar. Teve um tempo que eu achei que o meu problema era a cidade, até que Deus me mostrou que o problema da cidade era eu. Oi! O problema de Araranguá é você, irmão. O seu problema não é Araranguá. Pastor, mas aqui não tem indústria. Pastor, mas aqui isso. Pastor, mas aquilo. Irmão, pergunta para Deliana. Ela trabalha numa agência de turismo. Todo dia alguém liga para lá pedindo orçamento para ir para os lugares mais lindos do mundo. Irmão, não existe crise. Crise é o dinheiro no bolso errado. Um certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Então não é o lugar que determina a sua frutificação, é a sua decisão. Decida dar fruto, decida ser diferente, decida dar resultado, decida mudar a tua história, decida viver um novo tempo, decida viver uma vida abundante. E foi procurar nela fruto, não achando, irmão. E disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Ele disse: corta, para que ocupa ainda a terra inutilmente. Diga para o irmão do lado: irmão, aquela música, eu não me lembro qual é, acho que é do Trás de Arrigó, a gente somos inúteis. Irmão, isso aí é a profecia do Satanás. Nós nascemos para sermos úteis. Nós nascemos para dar frutos. Nós nascemos para frutificar. Nós nascemos para mudar o histórico geracional de maldição da nossa família. Não me interessa o que aconteceu com os meus avós, pais e tios. Eu vou fazer diferença no nome de Jesus. E foi procurar nela e não achando, irmão. O dia da prestação de contas chega para todos. Deus nos dá tempo, Deus nos dá força, Deus nos dá expertise, Deus nos dá inteligência, mas daqui a pouco Ele vem prestar conta. E aí? Vamos lá. O que você tem feito com o tempo que eu tenho te dado, com a inteligência que eu tenho te dado? Disse então o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente. A única forma de se manter vivo, de se manter em alguns lugares, é ser útil.
Tem uma frase do Henry Ford que diz assim: olha, nunca falte no serviço. Sabe por quê? Sabe para quê? Para que o seu patrão não perceba que ele não precisa de você. Nunca falte, irmão. Seja útil. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano. Tem gente aqui que está viva ainda, irmão, pela intercessão de algumas pessoas e nem sabe. Deus já te olhou assim de cima embaixo. Deus acho que já me olhou de cima embaixo e disse: acho que eu tenho um caixão que serve para ir lá na Santa Terezinha. Mas talvez alguém tenha orado por mim, intercedido, diz: Deus, deixa ele mais um pouquinho. Pastor, que medo. É isso que eu quero, irmão, te apavorar. E respondendo disse: Senhor, deixa mais esse ano, dá mais uma chance para ele. Deus disse: eu queria levar já no Covid. Não, peraí, vamos dar mais um tempinho para ele. Quem sabe ele vai se ligar. Agora ele começou a vir nos cultos, está crentinho, está uma bênção, está até ouvindo agora umas músicas gospel. E respondendo disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave, até que eu coloque essa figueira num buraco. E não só vai ficar num buraco, mas vai ficar também atolado no esterco. O que é esterco, irmão? Ai, pastor, hoje o esterco... Não, hoje não, há 2000 anos. Sabe o que era esterco? Sabe, né, irmão? Aquela palavra que começa com M e termina com A. Estrume, cocô. Vamos falar bonito? Fezes. Estou doido para falar aquela outra palavra. Ele disse: eu vou botar, ele não está dando fruto? Não. Então ele disse: eu acho que eu sei como é que ele funciona. É deixar ele num buraco. Eu não vou dizer para o irmão, para você dizer para o irmão do lado, irmão, não vou. Mas tem gente que só funciona com Deus quando está no buraco e isso aí mesmo, você pensou. Por que, irmão? Para quê? Por que eu só lembro de Deus? Por que eu só oro? Por que eu só busco a Deus quando estou no buraco, com problemas? Deus olhando para nós, Ele percebe que a nossa mola propulsora para se aproximar dEle é isso, Ele vai usar isso. Mas seja inteligente, diga para Ele hoje: Deus, quer me ver bem crente? Encha meu bolso de dinheiro para te ver. Se eu não vou pisar no dinheiro e vou dar glória a Deus, eu vou vir para a oração. Nessa noite diga para Deus: eu vou começar a frutificar, sem precisar cair no buraco, sem precisar estar na eu vou frutificar, por decisão de inteligência. Então a Bíblia segue dizendo, versículo 9: e se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Aqui eu encerro, dizendo para você, pedindo para você falar para o irmão do lado: ainda dá tempo, irmão. Diga aí, irmão, diga, vai. Diga: ainda dá tempo, irmão. Você está vivo. Você ouviu uma palavra que o pastor não gostaria de pregar ela no domingo à noite. Mas eu não estou aqui para ganhar fãs. Eu não estou aqui para ganhar admiradores. Eu estou aqui para construir em você algo que vai fazer bem para você mesmo, para nós mesmos. Se você estiver bem, a igreja vai ficar bem, sua família vai ficar bem, sua empresa vai ficar bem, seu casamento vai ficar bem, a cidade vai ficar bem, a empresa que você trabalha vai ficar bem. O que eu quero é que você fique bem. O que eu quero é que você escolha dar fruto. Eu vos escolhi para que vocês deem muito fruto, e esse fruto vá para a eternidade. Fique em pé. Estás aqui.
Feche os seus olhos. Mudando destinos, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Levante as suas mãos aos céus, adore. Dando milagres, te adorarei. Levante as suas mãos aos céus e diga obrigado, Jesus, Te adorarei. por aquilo que eu ouvi nessa noite. Estás aqui, transformando nossas vidas. Diga para Ele. Te adorarei, Te adorarei. estás aqui. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é Levante a sua mão e cante bem forte. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que deseja entregar o seu coração a Jesus. Se tem alguém que deseja voltar aos caminhos do Senhor, oficialmente, saia do seu lugar e por favor, venha aqui, nós queremos orar por você. Venha rápido, venha, 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 venha para Jesus, venha, venha, faça uma escolha hoje. Ah, pastor, eu vou deixar para o próximo culto. Não, decida seu destino hoje. Defina seu destino hoje. Venha, venha para Jesus, venha, venha. Ele está esperando você de braços abertos. Ele está esperando você, dizendo: eu quero renovar as promessas sobre a sua vida. Cantar a baixóia, andar a mais. meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu canta, igreja. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tem mais alguém? Mais alguém deseja entregar o seu coração a Jesus? Se você deseja, saia do seu lugar, venha correndo, venha correndo, venha correndo, venha correndo, venha correndo. Aleluia! Não estamos aqui para pregar uma mensagem bonitinha, irmão. Não estamos aqui para fã-clube, irmão. Esse é quem tu és. O meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem Coloque a sua mão sobre o seu coração, por favor. Você que está aí na cadeira, estenda a sua mão para cá. Para essas 7 pessoas que se decidiram por Jesus nessa noite, estenda a sua mão para cá, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor os receba nas tuas mãos, nos teus caminhos. Os teus filhos fizeram uma escolha nessa noite. Vai vir luta, vai vir perseguição,
vai vir propostas, mas quem entende o teu propósito não aceita qualquer proposta. Sim, Jesus, os teus filhos decidiram frutificar, e que o fruto dure para a eternidade. Pai, eu peço que o Senhor escreva no livro da vida o nome dos teus filhos, para nunca mais ser apagado. Perdoa seus pecados, e que a partir de hoje eles possam renunciar até o que não é pecado por ti. Eles possam renunciar até o que a Bíblia não proíbe por amor a ti, para agradar teu coração, para receber as tuas promessas e passar a eternidade com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos estas 7 almas desta família, de exército de fracos, mas que unidos se tornam fortificados para batalharem contra o inferno. Em nome de Jesus, nós os recebemos nesta família, e que os céus também os recebam, que os anjos façam festa, e que essa festa redunde na terra com alegria, com prazer da igreja, por almas que se rendem a ti.